agradecemos pelo privilégio que nos concede de recebermos o Bispo João Carlos nesta manhã ou neste final de semana. Muito obrigado, Senhor, pela disposição do Teu Filho em aceitar o nosso convite e nos trazer a Tua palavra. Que ele seja instrumento do Senhor, Espírito Santo, para falar aquilo que o Senhor quer nos falar. Declaramos abertos nossos ouvidos e atento o nosso coração a toda a palavra que procede do Teu coração. Que o Teu Espírito Santo o use de maneira especial nesse dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero agradecer novamente o convite que me foi feito através do seu pastor, e de poder estar aqui. É um privilégio para mim, não tenho por pouco o privilégio de estar no meio dos irmãos da Holiness, uma igreja, uma denominação que respeito muito, aprendi a respeitar e a amar já há alguns anos. Agradeço também aos demais pastores e pastoras que estão aqui e aos membros dessa igreja. Eu conheço muitos pastoras da Holiness por causa do Boto do Chicago, aquele encontro de pastores, que vocês têm, e conheci o pastor Saito, né, que tombou no campo de batalha. Estava pensando, falando sobre a definição, o apóstolo falando sobre Davi, tendo servido a sua geração conforme a vontade de Deus, descansou. É assim que a gente pensa sobre um homem e uma mulher de Deus, tendo servido a sua geração conforme a vontade de Deus, descansou. Um soldado tombou, louvado seja Deus pela vida dele, pelo ministério, mas o exército continua em pé, e o comandante não tombará jamais. Que privilégio servir nesse exército. Todos nós tombaremos um dia, o exército continuará em pé, até a volta definitiva do comandante. Louvado seja Deus pela vida do pastor Saito. Encontrei com ele no último encontro de pastores, me deu um livro autografado, não é? Na sua velhice ainda estava dando frutos. Isso é bênção demais, não é não? É bênção demais. É bom estar no meio dos irmãos, viu? Vocês são acolhedores e acolhedoras, não é? E eu louvo a Deus por isso. O povo de Deus tem que ser acolhedor mesmo. O povo de Deus tem que acolher bem os visitantes, em especial os visitantes que não vão falar lá na frente, né? Uma igreja boa é uma igreja que acolhe bem os seus visitantes. Uma igreja boa é aquela igreja que todas as pessoas que entram da porta para dentro são libertos, são curados, são renovados, são fortalecidos. Essa é uma igreja boa. Eu creio que essa aqui é uma igreja boa, que agrada o coração de Deus. Obrigado pelo ministro, pelo louvor, que as 3 vezes que eu participei do louvor foi bênção para a minha vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isso, nós estamos falando sobre santidade e avivamento. Precisamos ler esse texto, senão vai falar, não falamos sobre avivamento, que é Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Sabe o ministério que eu admiro na igreja? É esse ministério. Como é que é o nome desse ministério que joga as coisas lá? Da mídia. Ministério da mídia. Toda igreja que eu vou, eu falo, mas como eu admiro esse ministério? Porque o sujeito, para trabalhar na mídia, precisa conhecer a Bíblia. Você fala um texto, eles jogam lá. Às vezes eu estou falando, olha, vou falar sobre um texto para vocês daqui a pouco, lá em tal lugar, já está lá. Não dá nem para fazer surpresa para o povo. Não é o caso desse aqui agora, tá? Mas o pessoal é rápido. Acho que eles treinam na Bíblia a semana inteira para ministrar na igreja. Eu nem sei onde é que eles ficam, fica lá, né? Aqui, sei que é a moça da mídia,
Deus te abençoe, minha filha. Parabéns. Eu achei que era uma pessoa assim que você olhasse para ela, você via a Bíblia no rosto dela. Olha, ó, é rápida, hein? Estou pensando que está lá em cima, com uma áurea na cabeça. Não, está aqui, ó. Eu já penso no pessoal da mídia que faz isso aí, um povo santo. Mas povo santo, né? Graças a Deus. Atos 2, gente. Não precisa nem abrir. Ai, maravilha. Vou ler aqui também na minha. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Graças a Deus. A gente tem um cântico que eu gosto de cantar. Vocês não conhecem, eu não vou ficar insistindo em cantar, né? Depois você ouve a voz desse povo canta aqui, eu não vou fazer nada. Mas a gente cantava assim: ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Quem conhece? Ó Santo Espírito. Quanta gente conhece? Meu, estou ficando até impressionado. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Vem, passeia no meio do seu povo e toca o coração do seu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Bênção. Que o Espírito de Deus passe e fique na sua vida e no seu coração. Um jornalista cristão chegou, o Billy Graham, grande evangelista do século 20 e entrou pelo século 21, acima de qualquer denominação. Billy Graham, grande evangelista. Esse jornalista era um crítico do Billy Graham, e um dia se encontrou com ele e falou: pastor Billy Graham, com o tipo de evangelismo que você está fazendo nos dias de hoje, você está empurrando a igreja 100 anos para trás. Esse tipo de evangelismo que você faz, empurra a igreja para trás. Isso não usa mais, não está mais na moda não. Essas grandes campanhas evangelísticas. O Billy Graham disse: que pena que eu só estou empurrando a igreja 100 anos para trás. Eu gostaria de levar a igreja 2000 anos atrás, para que ela pudesse ver, aprender e receber aquilo que os primeiros cristãos tiveram, porque nós precisamos daquilo hoje. Então, que pena só 100 anos. Eu pensava que eu estava conseguindo ajudar a empurrar a igreja 2000 anos atrás, e eu fico pensando, o que é que os primeiros discípulos experimentaram, que nós precisamos nos dias de hoje? Tem uma outra história, diz que um sujeito foi visitar a casa de Wesley, lá em Londres. Quantos já foram lá? Todo mundo? Tá bom? Mas na casa de Wesley tinha um genuflexório. Isso é um nome bonito para lugar de ajoelhar, né? Joelho, flexório, lugar que a gente flexiona o joelho, né? E um grupo de estudantes, conhece a história, né, pastor? Um grupo de estudantes foi visitar a casa de Wesley, onde Wesley, a família de Wesley morou, e o Wesley esteve lá. E aquele era um genuflexório onde o Wesley costumava orar. Hoje você não pode mais ajoelhar nele, está lá
está cercado por umas cordinhas para que não estrague. E aí um estudante daquele grupo de estudantes de um seminário chegou lá, não teve dúvida, quando ele chegou e viu aquele genuflexório, falaram que era de Wesley, um homem de Deus que marcou o século 18, 19, e se ajoelhou, ficou ali, o grupo passou, tal, foi embora, e aí perceberam que aquele rapaz não estava no meio. O deão, a pessoa que estava acompanhando, voltou e percebeu o rapaz orando, e o rapaz dizia: faz de novo, Senhor, faz de novo. Aí o deão tocou no ombro daquele rapaz e falou: Billy, vamos embora. Era o Billy Graham, que estava pedindo que Deus fizesse agora aquilo que ele havia feito na época de John Wesley, grande avivalista também. Faz de novo. Era isso que Billy Graham queria, que Deus fizesse de novo o que ele fez no passado. Havia um cântico, há um cântico no hinário evangélico que diz: conta a minha velha história. O evangelho é a velha história que se renova todo dia. Esse é o evangelho, é uma velha história que se renova todo dia. Mas o que os discípulos tinham lá no passado que nós precisamos novamente? Eu vou pensar em algumas coisas que os discípulos tinham e que nós precisamos ter, e talvez já tenhamos, ou precisamos retomar aquilo que já tivemos, se não estamos tendo agora. Primeiro, eles tinham clareza de que eles tinham uma promessa. Diga comigo, promessa. Os primeiros discípulos tinham uma promessa, estava claro no coração e na mente desses discípulos. Lá em Isaías, olha a promessa antecede Jesus muito. Isaías é um profeta messiânico. Ninguém falou com tanta clareza a respeito de Jesus como o profeta Isaías, mais de 500 anos antes de Jesus nascer, não é? Então Isaías, ele antecipa essa promessa. Se você olhar em Isaías, no capítulo 44, versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei do meu espírito, essa era a promessa que os discípulos tinham clareza a respeito dela. Discípulos que caminhavam com essa convicção, não apenas porque Isaías falou, mas porque isso foi muito repetido no Novo Testamento, nos Evangelhos. Olha lá, João Batista falando no capítulo 3 de Mateus, dá uma olhada lá, capítulo 3 de Mateus, João Batista diz, olha aí, capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Promessa, João Batista profetizando. Ainda em João, no capítulo 7, lá no Evangelho de João, agora já é Jesus falando. No capítulo 7 de João, Jesus vai falar isso, olha lá, 7:37 a 39, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso aqui inclusive nos ajuda a entender a teologia bíblica. O discípulo pousava sobre pessoas, Jesus soprou o discípulo, mas o Espírito não havia sido dado abundantemente, completamente, porque era necessário que Jesus subisse para que o Espírito descesse definitivamente, né? Se eu não for,
ele não virá, Jesus disse. Se eu não for, ele não virá. Então, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é para depois de Jesus, é para nós, diga para nós. Plenitude do Espírito Santo é para a igreja. Jesus disse: se eu não for, ele não pode vir. Jesus teria que subir para o Espírito Santo descer definitivamente, que é o que acontece em Atos, depois que Jesus subiu. E aí em Lucas 24, 49 diz assim: eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Jesus está dizendo: eu envio para vocês a promessa do meu Pai, permanecei na cidade até que Deus cumpra o que Deus prometeu. Permaneçam na cidade. Então, a primeira coisa que os discípulos tinham era essa promessa, coisa gostosa, né? Você viver na promessa de alguém que você sabe que vai cumprir, né? Pai fala para o filho: olha filho, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. Quem aqui já prometeu isso para um filho? Vamos ver. Cumpriu ou não? Deixa eu ver, é esse aí, né? Cumpriu? E foi do jeito que você queria ou até melhor? Melhor? Pronto. Esse aí tem facilidade de crer nas promessas bíblicas, né? Porque o pai compra as promessas e fala: Deus quer um pai muito melhor do que esse aí. Fala para ele: tem um pai melhor do que o Senhor, é Deus. E ele ainda ri, viu? Só que coisa boa, né? Um pai melhor. Você é bom, pai, mas tem um melhor que o Senhor. Ele é seu pai também. Ô, bênção, né? E Deus está prometendo, Jesus prometeu, lembrou da promessa de Deus. Fique aí, vocês vão receber. Não tentem fazer nada sem receber o Espírito. Essa coisa é muito séria. A obra de Deus não pode ser feita sem a plenitude da presença do Espírito de Deus. Eu era pastor em Londrina muitos anos atrás, no milênio passado, e uma senhora que é professora, muito competente, a gente estava conversando, eu admirava as exposições que ela fazia, e eu elogiei. Ela falou: bispo, pastor na época, falou: pastor, o senhor pode dar qualquer tema para mim, me dá um tempinho para eu fazer pesquisa, eu falo, eu gosto de falar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de expor, porque eu estava falando que eu achava bonito o que ela fazia, e ela falou: eu gosto disso, eu acho que é um dom que Deus me deu, porém, tem um tema que eu não consigo falar com habilidade, é falar de Jesus. Falou isso para mim, confessou, falou: não consigo falar de Jesus. Toda vez que eu tenho que falar de Jesus para alguém, não precisa ser num grupo não, uma pessoa, eu começo a tremer, as minhas mãos começam a suar, tem dificuldade. Ela falou: o que o senhor acha que é isso? Eu falei: minha irmã, eu entendo perfeitamente isso, perfeitamente. Quando a senhora fala de qualquer outro tema, a senhora só está falando de um tema, a senhora não está desafiando ninguém, a senhora não está confrontando nada, a não ser alguns pensamentos diferentes. Agora, quando a senhora fala de Jesus, a senhora desafia o inferno, e aí não dá para falar na sua habilidade, a senhora precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Ela começou a chorar. Ela disse: eu até sabia que era isso, mas ninguém teve a coragem de me falar do jeito que o senhor falou. O senhor bateu na minha cara, e com a verdade. Eu gosto de fazer isso, eu acho que eu posso falar de Jesus, me preparando academicamente para falar dele. Eu preciso do Espírito de Deus, né? Eu preciso do batismo com o Espírito de Deus. Não é o Espírito, não é aquela porção do Espírito que vem quando você crê. Você precisa da plenitude do Espírito na sua vida. Aí você vai falar com intrepidez. Vamos orar já. Aí nós oramos. Passou algum tempo, falou: bispo, pastor, não tem nenhum problema. Ela disse assim: ainda tremo, mas é de temor. É de temor, porque é privilégio e é responsabilidade falar
do nosso Senhor Jesus Cristo. Até falando comigo, eu já estava falando diferente, com mais intrepidez. Não dá para fazer a obra de Deus na nossa própria força, não dá para fazer a obra de Deus no próprio conhecimento, não dá para fazer a obra de Deus na nossa própria coragem. Na verdade, na Bíblia, coragem é a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Isso que é coragem na Bíblia. Está pronto para sofrer por causa do Evangelho? Isso é coragem. Agredir as pessoas por causa do Evangelho não é coragem, não. Então os discípulos tinham essa promessa de que receberiam. Jesus falou: não vai tentar fazer, sabe que tentar fazer a obra de Deus sem a clareza da presença do Espírito na nossa vida é um absurdo, porque nem Jesus teve coragem de fazer isso. Está lembrado ou não? Tem um texto que mostra que Jesus não teve coragem de começar o ministério dele sem a presença do Espírito. Não tem aquelas histórias que esses contos que eles falam? Jesus, quando era pequenininho, viu um passarinho. Quem ouviu essa história absurda? Um passarinho morreu e Jesus pegou o passarinho ressuscitou. Alguém já ouviu essa história? Não, né? Vocês não andam onde eu ando, né? Quem já ouviu essa história? Olha, tem gente que ouviu. Então, é uma grande mentira baseada naquilo que Jesus falou. Jesus saiu, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando ele voltou dos 40 dias, quando depois foi tentado, ele chegou na sinagoga, pegou o texto de Isaías e leu, e disse que aquele texto estava se cumprindo naquele dia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer o que eu vou fazer. Até então Jesus não tinha feito milagres, nem tinha pregado. Jesus foi para o deserto 40 dias e 40 noites, saiu de lá dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer o que eu vou começar a fazer agora. Então Jesus não teve coragem de fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito nele. Como é que eu vou ter coragem de fazer qualquer coisa sem a convicção de que o Espírito do Senhor me capacitou? Porque unção é capacitação, gente. Unção é capacitação, dons são instrumentos para fazer aquilo que eu estou capacitado para fazer. Ministério é o serviço que eu vou fazer. Isso eu ensino toda vez na minha igreja, nas minhas igrejas, por onde eu passo, né? Unção é capacitação, dons são ferramentas. Ministério é o serviço que eu vou fazer. Muito bem, os discípulos tinham essa promessa. Uma outra coisa que os discípulos tinham: a promessa não depende de você, a promessa depende de quem prometeu, verdade? Nós não cantávamos isso também? O que ele prometeu, ele há de cumprir, o que ele falou, é certo que fará, pois Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para se arrepender. O que ele falou ele vai cumprir. A promessa depende de quem prometeu. Quem tem promessa de Deus para a sua vida? Erga a mão, deixa eu ver. Eu tenho muita promessa nessa igreja. Eu até vou dizer uma coisa para você: já se cumpriu, só não se manifestou no seu tempo. Mas o tempo de Deus não é o seu tempo. 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Quando Deus falou que vai fazer, Ele já fez. Se foi Deus que falou, já está feito. Só vai se manifestar no momento certo na sua vida. Está feito. Está feito. Pode descontar lá no banco. Tem fundo. Promessa de Deus. Para você parece tardar. Quem fala assim: mas que coisa, Deus fez essa promessa para mim, não acontece. Quem já falou isso? Ninguém, porque vocês são tudo muita fé, né? Agora confesse, vamos lá. Quem já falou assim: nossa, Deus falou que ia fazer, mas não está acontecendo? Deixa eu ver. Tem muita gente confessando, está certo. Isso acontece com a gente, mas não tardou, só não se cumpriu no seu tempo ainda. Se Deus falou, vai acontecer, porque já foi feito. Percebe? Pode viver olha aqui, Paulo fala isso, que nós temos que nos regozijar na esperança, pastor. Esse texto de Romanos é seríssimo, que nós devemos nos regozijar na esperança. Espera aí,
A gente normalmente se regozija no cumprimento da promessa, na realização da esperança, não é verdade? A gente se alegra quando acontece. Paulo falou: não, você se alegra na sua esperança, porque a sua esperança é baseada numa promessa, e o que Deus promete Ele cumpre, então já pode se alegrar já. Está desafiado a sair dançando, pulando e glorificando, porque você tem uma promessa, não porque ela se cumpriu. Porque Paulo fala assim: ora, se alegrar no cumprimento de uma promessa, se alegrar na realização de uma esperança, qualquer incrédulo faz, não precisa ser crente para fazer isso. Aconteceu. Corintiano, não, vou falar coisa boa. Você não se alegra na esperança, está vendo? Corintiano, ele tem esperança de que o Corinthians vai ser campeão, ele já começa a se alegrar, mas daí, não preciso falar nada, aí vai entristecer. Se o time é rebaixado, esperamos que não. Eu vou falar para você que eu não posso falar essa mentira. Esperamos que não. Sou palmeirense, filho. Agora, você se alegrar, você não se alegra na esperança das promessas humanas, você se alegra na esperança da realização da promessa de Deus. Aí você se alegra. Que gostoso poder. Por isso que o cristão é um povo alegre, porque tem esperança. Não é porque já realizou, é porque ele sabe que vai acontecer, porque na eternidade já aconteceu, vai se manifestar aqui, porque na eternidade já aconteceu. Olha que coisa maravilhosa, se alegrar na esperança. E os discípulos tinham essa esperança. Mas os discípulos tinham uma outra coisa que eu preciso falar para você. Eles tinham disposição para orar e clamar juntos. Isso aqui é para você, igreja. Os discípulos que tinham uma esperança estavam dispostos a orar e a clamar juntos. Diga comigo, juntos. O texto diz unânimes, eles permaneciam unânimes. Esse juntos não é só o junto físico, não. Essa ideia em Atos 2:1, no mesmo lugar, isso aqui é unânimes, no mesmo lugar, concentrados com o mesmo objetivo, concentrados com o mesmo objetivo. Hoje, na época da internet, das redes sociais, você não precisa estar no mesmo lugar, não é? Pastora estava falando do chá da tarde, pastora, né? Chá da tarde via internet. Quando você não pode se encontrar com a pessoa, eu vou levar essa ideia. Daqui a pouco na igreja metodista, todo mundo fazendo chá da tarde via internet. Eu achei interessante. Você fala, você não pode encontrar com a pessoa que mora em outra cidade, mas você quer conversar com ela, bater papo, até orar, marca o chá da tarde via Zoom e ora juntos, unânime, com o mesmo sentimento, com a mesma expectativa. Que bênção! Agora, não vai deixar de vir na igreja também por causa do chá da tarde, né? Você pode fazer aqui na igreja também, né, pastor? Você pode fazer isso também, né? Agora, esses discípulos que não tinham internet nem nada, eles se reuniram lá no cenáculo, e começaram a orar juntos, unânimes, com o mesmo objetivo. Deixaram as briguinhas, porque você imagina que no meio dos discípulos tinha muita briguinha. Eu faço só Jesus para fazer o que ele fez, e ele faz aqui também. Jesus pôs duas pessoas juntas, que era uma bomba pronta para explodir. Dois discípulos de Jesus, não podia haver duas pessoas mais diferentes no mundo. Quem eram eles? Vamos ver. Pedro? Errou o primeiro, quem é o segundo? Quem que era o segundo, você estava pensando? Pedro e Judas, também eu te contar. Um traiu, o outro negou, né? Eles não eram tão diferentes assim. Vai, quem dá mais? Mateus, Levi e qual Simão? O Zelote. Mateus e Simão o Zelote. Mateus
era parceirinho dos romanos, ficou rico, porque fez parceria com os romanos contra os judeus. Simão o Zelote pegava em armas, porque odiava os romanos, odiava os impostos, era meio parecido com nós, né? Odiava os impostos. Mateus vivia dos impostos, e Jesus chama os dois. Mas Jesus, você está com a cabeça, chamando Mateus e Simão Zelote, para fazer parte de um grupinho de 12, não é uma igreja de 500 membros, onde eles não precisam nem se encontrar, se não quiser, não, é num grupinho de 12, Jesus pôs esses dois sujeitos juntos, porque o reino é maior do que essas divisões, então eles ficariam unânimes por causa do reino de Deus. Então, eles estavam juntos, unânimes, orando. Ora, avivamento não vem porque nós criamos um ambiente, porque nós cantamos os cânticos certos. Não, avivamento é consequência de oração, clamor, confissão e arrependimento. Verdadeiro encontro com Deus, ver Deus, se aproximar de Deus, ver pela fé, perceber a presença de Deus, precisa gerar contrição, oração, arrependimento e confissão. Como consequência disso, acontece avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento e confissão. Não existe. Pedir de perdão, não existe. Alegria, festa não é necessariamente avivamento. Já contrição e choro tem muito a ver com avivamento. Eu estava conversando com o pastor Wagner, nós estávamos falando sobre o avivamento no Asbury. Quem ouviu falar do avivamento no Asbury? Deixa eu ver. Agora, há pouco tempo. Eu sou do conselho diretor daquela escola. O pastor está perguntando se eu tinha estado lá, porque eu vou para os Estados Unidos de vez em quando, mas eu vou ao Asbury 2 vezes por ano, porque eu sou do conselho diretor. E aí, eu estava falando para ele falou, como é que foi? Foi isso, né, pastor? Porque dá a impressão assim, que alguém chegou e pregou, e aí, como consequência, todo mundo ficou avivado. Não, o pregador era um jovem. O Asbury está em Wilmore, Kentucky, e esse jovem pastor é de Lexington, que é pertinho, são 16 milhas, 20 e poucos quilômetros. E ele foi pregar numa quarta-feira, normal. Tem reunião todo dia lá. E ele não pregou uma mensagem sobre avivamento. Não, mas ele exortou o pessoal sobre... Está pregando numa escola, jovens. E ele exortou sobre a importância do arrependimento. Tranquilo. Sobre confessar e viver na presença do Senhor. Foi embora. Ele ia almoçar em casa. Como foi? Ele não pegou o avivamento naquele dia. Ele voltou lá para ver o que Deus estava fazendo depois da mensagem dele, do culto que ele pregou. E aí, quando ele saiu, os jovens, o culto tinha terminado um pouco mais cedo, teria o almoço. Os jovens ficaram batendo papo. E aí começaram a dar testemunho. E o testemunho passou de contar bênçãos para contar fraquezas e pedir oração. E aí um confessou, o outro começou a confessar, houve um quebrantamento. Aí alguém disse, e o Ministério de Louvor tem que ter essa sensibilidade, né, pastora? Percebeu que o povo estava orando ali, os ministros de louvor foram para alguns instrumentos, os que estavam lá, porque alguns já tinham saído, foram para os instrumentos, começaram a tocar. O pessoal começou a contar, chorar, se quebrantar. O louvor começou a erguer um pouco mais. O pessoal continuou falando e clamando, e agora então agonizando em oração, rosto no chão. Aí um pessoal foi lá e chamou os que tinham saído. Olha, está acontecendo alguma coisa ali. E aí foi crescendo. Os que estavam voltaram, outros que não estavam vieram.
E de repente foi aumentando, professores vieram, e aquele culto demorou 17 dias. Pessoas do mundo inteiro foram ali, a Wilmore. Wilmore é uma cidadezinha, todo mundo lá, 5 mil habitantes. São 5 mil habitantes. Parou no 17º dia o culto, porque o prefeito da cidade pediu, falou: nós não conseguimos mais organizar. A prefeitura mudou o trânsito da cidade, era fila para tudo quanto é lado, e a prefeitura mudou o trânsito para fluir o tráfego, mas não dava mais. Falou: não tem jeito, nós vamos ter problema. Eu não estou falando para acabar o avivamento aí, estou dizendo para o culto tem que encerrar. São 17 dias de culto, 17 dias. E aí então acabou o culto, mas não acabou o avivamento. O discernimento que a liderança teve foi: até agora o povo veio e viu, agora nós temos que ir e contar. E o Asbury está pagando para os seus estudantes para viajarem nos Estados Unidos e em outros países para contar o que Deus fez no Asbury. Muita gente tendo experiência. Aí o pastor falou: já veio algum aqui para o Brasil? Não, porque tinha muito brasileiro lá. Brasileiro, o que tinha de brasileiro naquele encontro de avivamento que não foi planejado, mas o povo ficou, aqueles jovens decidiram ficar unânimes, orando, pedindo para Deus perdoar, confessando os seus pecados, e Deus fez a obra. Avivamento é consequência de disposição para com o mesmo intuito orarmos juntos, clamando a Deus por aquilo que nós estamos buscando. Então, esses discípulos tinham uma promessa, esses discípulos tinham disposição para ficar juntos, clamando. Esses discípulos também tinham um compromisso pessoal. Você vai precisar repetir isso comigo, tá bom? Fala: compromisso pessoal. Pode falar mais alto, o pessoal que está do lado da rua vai falar: nossa, esse povo tem compromisso pessoal mesmo. Fala: compromisso pessoal. Aleluia. Tinha um compromisso pessoal. O apóstolo Paulo, no livro de Atos não fala isso, mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 16, diz que Jesus apareceu, depois que ele ressuscitou, para mais de 500 discípulos. 500 discípulos. Está lá em Coríntios, ele escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 6, ele apareceu para mais de 500, e Paulo ainda fala assim: muitos deles ainda estão aqui no nosso meio, alguns já morreram. Paulo mais tarde falando, muitos desses 500 discípulos ainda estão por aí no nosso meio, alguns já partiram. 500 discípulos. Muito bem, e Jesus falou para eles antes de subir: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: quantos estavam em Jerusalém dos discípulos quando o Pentecoste aconteceu? Quantos? Você sabe? Hã? É isso mesmo. 120. 500 ouviram Jesus, receberam essa promessa, e a exortação: não saiam. E eram discípulos, o apóstolo Paulo diz discípulos, irmãos. 500 ouviram. No dia de Pentecostes tinha 120. E eu fico pensando assim: e os outros 380? Jesus falou: espere na cidade. E os outros 380? É simples. Os outros 380 eram seres humanos como nós. Os 120 também eram. Alguns optaram por esperar, ficar lá. Jesus prometeu: nós não vamos sair daqui enquanto não se cumprir. Ele falou que se ele subisse, o Espírito Santo desceria. E ele falou: espere na cidade. Então nós vamos esperar aqui, enquanto não acontecer, nós não arredamos o pé daqui. 120 ficaram lá. 120 tinha compromisso pessoal. 350 ou 380
não fizeram esse compromisso pessoal. Ficaram em Jerusalém, no cenáculo, é no meio da cidade velha de Jerusalém, o cenáculo. Ficaram lá, subiram, é uma torrezinha, uma torrezona, né? Ficaram lá, o comércio estava acontecendo lá embaixo, até hoje é assim, e eles estão lá, no centro da cidade de Jerusalém, esperando a manifestação do poder. Compromisso pessoal, esse é um problema sério para nós. Vocês já perceberam? Quem aqui tem WhatsApp? No Brasil você não precisa perguntar quem tem o WhatsApp, você só pergunta, qual que é o seu WhatsApp? Isso quer dizer para você que isso não é no mundo todo não, nem em países de primeiro mundo tem. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp, é incrível. Quer ver? Quem não tem o WhatsApp aqui? Todo mundo tem. Você não tem? Tem. Até as minhas netas, que o pai não dá telefone celular para elas enquanto não fizer 15 anos. Viu, pai? Mas elas usam o iPad para comunicar com eles via WhatsApp. Todos nós temos WhatsApp. Então, na verdade, não é difícil para nós estabelecermos esse compromisso pessoal, né? E compromisso pessoal com Deus é sempre um compromisso literal de santificação, que um compromisso pessoal te separa. Você faz um compromisso pessoal, você se separa. Não tem jeito de você fazer um compromisso pessoal para Deus sem renunciar a algumas coisas. Você se separa. Então, no final das contas, o compromisso com Deus é sempre um compromisso de santificação. Eu quero me santificar, porque eu quero ver o que Deus vai fazer. É isso, né? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Mas nós temos dificuldade de assumir o compromisso, de sacrificar. Todo compromisso requer sacrifício, senão você não precisaria fazer o compromisso, seria espontâneo. Todo compromisso requer algum tipo de sacrifício de tempo, né? Sacrifício de dinheiro às vezes, não é o caso aqui, mas todo compromisso exige algum tipo de sacrifício. Me santificar para ver acontecer. E é pessoal, diga comigo, é pessoal. Fala para você mesmo, é pessoal. Não adianta o líder ter compromisso. É bom que o líder tenha, mas para você pouco adianta. Não adianta o seu pai ter compromisso, não adianta a sua mãe ter compromisso, não adianta os seus filhos terem compromisso. Compromisso é seu, é meu, é seu, não é? Não adianta o pastor ser um sujeito comprometido, a pastora, não adianta, não é suficiente, é isso que eu estou dizendo, não é suficiente. Compromisso precisa ser nosso. Tem um texto na Bíblia que eu acho um dos textos mais tristes da Bíblia. Dá uma olhadinha lá, 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4:10, vê se eu acho aqui. É um texto triste. Estou falando de compromisso. É isso mesmo. Paulo está falando com Timóteo, no 9, fala: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu acho esse texto tão triste, mas tão triste, porque Paulo tinha um amigo chamado Demas. Paulo citou Demas pelo menos 2 vezes nas cartas dele. Demas era amigo de Paulo,
Demas era companheiro de Paulo no Evangelho. Pensa naquela pessoa que é crente, você admira e é seu colega, seu amigo. Pensa em uma pessoa que você gosta dela, tem um relacionamento bom com ela, e ela é pessoa fiel ao Evangelho. Demas era isso. Paulo citou Demas, amigo, companheiro. Aí ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, a gente usaria assim: Demas, tendo amado o mundo, tendo amado as coisas do mundo, me abandonou. Olha só que triste. Esse amigão do apóstolo Paulo começou a gostar das coisas do mundo, abandonou a parceria com Paulo, não é? Diz, me abandonou e se foi embora, foi para outro lugar. Pessoa que caminhando com Jesus, caminhando com o homem de Deus, de repente ele começa a gostar do pecado, gostar das coisas erradas. Conhece alguém assim? Não. Quem conhece alguém assim? Erga a mão. Não precisa falar o nome, não. Fala não, senão você vai ser processado. Quem conhece alguém assim? Pessoa que estava tão bem, você até se espelhava um pouco nessa pessoa, de repente ela caiu no mundo, embora. Sabe o que significa isso? É a pessoa que às vezes fala assim: não, o sacrifício é muito alto, caminhar com Deus é muito sacrificial, a disciplina é muito forte, parar com esse negócio. Vou parar. E para. Vai para o mundo. Só a graça de Deus para trazer essa pessoa de volta. A pessoa abandonou. Sabe, a igreja também tem que ter cuidado. Quando eu falo a igreja, estou falando dos pastores, não, o pastor como crente também, mas estou falando na igreja mesmo. Tem cuidado. Você vê um irmãozinho que abandonou, não é aquele irmão que foi para uma outra igreja, não é isso que eu estou falando, é aquele irmão que caiu no mundo. E nós já passamos julgamento nessa pessoa. Eu já percebia mesmo que não gostava. A gente julga, joga fora. Não, é uma vida. Isso tem a ver com a eternidade. Eu tenho que chorar quando alguém abandonou. Paulo está chorando aquilo. Ô Timóteo, vem aqui, porque o Demas, meu amigo, abandonou tudo e foi embora. Amou o mundo, foi embora. Que triste, que triste. Mas certamente é consequência de, não, eu não quero mais, sacrifício muito alto. Na relação com Deus, no avivamento pessoal, o compromisso é pessoal. Não culpe ninguém, é seu compromisso. Não culpe o testemunho de outra pessoa, é seu compromisso. Paulo poderia ter dito: pois eu também vou abandonar, o meu amigão abandonou, que não tem mais nem gosto de servir a Jesus, também vou abandonar. Não, Paulo chora por esse rapaz que perdeu o melhor, que é a presença de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter compromisso pessoal. Cada um precisa ter compromisso. É por isso que possivelmente Lucas, ao escrever Atos, ele falou assim: vieram como línguas como que de fogo, e sobre cada um pousou uma. Eu acho lindo isso aqui na Bíblia. Quando Lucas fala que o Espírito Santo veio na forma de línguas de fogo, não veio uma língua de fogo e lambeu todo mundo. Não foi isso. Não foi por atacado, foi do varejo mesmo. Sobre cada um dos 120 pousou uma língua que parecia fogo. Oh, coisa boa. É Deus dizendo: você pessoalmente se comprometeu comigo, receba pessoalmente o dom que eu tenho para você. Receba o Espírito Santo. Sobre cada um pousou uma. Porque você pode gostar de ficar no meio de um avivamento, mas melhor de ficar no meio do avivamento é ser tocado por Deus no meio do avivamento. E aí então, como consequência de ter a promessa e crer nela,
como consequência de ter disposição para orar, de ter um compromisso pessoal, receberam o que havia sido prometido. O que eles receberam, gente? Eles receberam capacitação para fazer o que Deus queria que eles fizessem. Aqui que está a coisa séria. O seu pastor, eu sei que se incomoda com isso, porque eu não recebo mais de Deus, do Espírito Santo, para me alegrar, me arrepiar e chorar. Unção do alto é para cumprimento da tarefa que eu tenho. É para isso que é unção do alto. E quando a igreja recebeu, ela recebeu capacitação. Presta atenção. Se você for, esse aqui todo mundo conhece, né? Eu vou só falar o texto, não vamos repetir de cor. Não põe lá agora não, viu, filha? Você é rápida, você já até leu minha mente, já vai pular antes de eu falar. Não põe ainda não, que eu quero ver eles recitar de cor. Isso aqui todo mundo sabe de cor. Aí então, a gente tem que ir lá na razão pela qual o Espírito Santo foi dado. Qual é a razão pela qual o Espírito Santo é dado a você e para mim? Está escrito na Bíblia, Atos 1:8. Não mostra, não olha na Bíblia, tá? Não pode, olha para cá, não pode procurar na Bíblia. Atos 1:8. A minha irmã lá vai falar e depois todos nós vamos acompanhar ela, tá bom? Mas, espera um pouquinho, fala mais compassado para todo mundo acompanhar você e falar junto. Mas amém. Foi meio empurrado, mas foi até o fim. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É para isso que o Espírito Santo é dado. E é engraçado que toda palavra que começa com mas, você tem que ler antes. Porque não é isso, é isso, na verdade. Eu falo assim, daqui de longe, pastor, seu cabelo parece bem bonito, mas, você fala pronto. É ou não é? O mas muda, o mas modifica tudo. Eu não entendo português, mas eu sei que se há um mas, está modificando tudo, né? Olha, primeira vez que eu te encontrei, achei você meio chato, mas, você fala aleluia, não precisa falar mais nada, mas já resolveu tudo, né? E aí o texto que nós lemos, o capítulo 8 fala, mas recebereis poder, e você sabe o que está aí atrás. Os discípulos estão querendo saber quando é que Jesus vai voltar. Jesus, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel. Eles estão querendo saber quando Jesus vai voltar, porque Jesus vai subir agora, eles querem saber quando Jesus vai voltar. E Jesus fala, né, todos vocês sabem, eu também sei quando é que Jesus vai voltar. A resposta de Jesus para essa pergunta: quando é que você vai voltar? Uma vez eu estava pregando lá em Foz do Iguaçu, dirigindo uma classe de escola dominical, e um menino chegou para mim, um rapaz, advogado inclusive, ô bispo, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, você é advogado, deve fazer uma pergunta muito inteligente agora. Ele falou, quando é que Jesus vai voltar? Eu falei, não acredito. Logo para um metodista vai fazer essa pergunta? Eu falei, eu vou te responder. Você quer saber quando Jesus vai voltar, né? Eu vou te responder, mas eu vou falar mais, eu nem vou responder para você, a igreja vai responder para você. O povo ficou assustado, eu falei, calma, nós vamos ler um texto, diz aí vocês vão responder. Aí eu fui aqui, ó, nesse texto aí que você está lendo, né? Se você está em interesse, você já vai saber agora. O pastor já falou isso para você, com certeza, esse pastor aí, esperto, está louco. Então, olha aqui, você quer saber quando Jesus vai voltar, meu filho? Então vamos lá. A resposta aqui, olha. Então os que estavam reunidos, aqui é a história, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, está aqui a resposta, hein? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Esse texto é completo.
Os discípulos perguntaram: é nesse tempo? Ele disse: olha, não vos compete saber aquilo que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Qual foi a resposta de Jesus? Traduz isso para o português para nós. Eles falaram: quando é que você vai voltar? Qual foi a resposta de Jesus? Num português bem plano. Pode falar alto, meu irmão. Vejo que tens discernimento. Jesus, quando é que o senhor vai voltar? Aí eu falei para a igreja: responde para ele, igreja. A igreja: não vos compete saber. Eu falei: não, responde com português claro. Não te interessa. Pois Jesus falou: entenda isso, meu irmão. Para de se enganar com teologia de WhatsApp, com teologia de Instagram. E olha que eu gosto de Instagram, hein? Eu gosto do Instagram, é a minha rede social. Eu não vou para o Facebook, a minha esposa tem Facebook, mas eu tenho Instagram. Mas tem a teologia do Instagram, fica inventando data e tal. Eu digo: não te interessa, está escrito na Bíblia, foi Jesus que falou, não fui eu não. Não vos compete, não te interessa, mas, olha o mais aí, ao invés disso, contrariamente a isso, você vai receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo, e você vai ser minha testemunha. Para de ficar perguntando quando é que eu vou voltar. Vai trabalhar. Ficou chateado, meu irmão? Falou: não, agora eu vou ter que trabalhar, agora não vou ficar. Mas é isso. Mas minha vida ficou mais fácil depois que eu entendi isso. Eu não gasto um minuto querendo saber quando é que Jesus vai voltar, porque possivelmente eu vou encontrar com ele antes dele voltar. Não podemos conversar sobre isso mais tarde. Na próxima mensagem tem tudo a ver com isso. E aí então, mas receber depois. Então, aqui está a razão todo esse negócio de promessa, fidelidade, pessoal. A razão disso tudo é isso aqui. É receber poder, não para se arrepiar, arrepia à vontade, mas você não recebe poder para se arrepiar. Você pode se arrepiar ao receber a presença do Espírito Santo, pode se arrepiar, chorar, se descabelar, pular. Não sei se na roda pode fazer, mas seja o que for, faça o que você quiser, mas não esqueça, a finalidade não é essa. Isso aí pode ser um bônus, mas a finalidade é você parar de querendo saber quando Jesus vai voltar e começar a trabalhar sendo testemunha. Mas eu não fiz teologia, por isso que Jesus não falou: e pregarás, darás estudo bíblico. Ele diz: darás, ser-me-eis testemunha. Só falar do que acontece na sua vida. Você recebe poder para falar da sua vida com Jesus. É para isso que o poder, não é para pregar. Você pode pregar também, mas é para você ser testemunha. Agora, a igreja esquece isso, e você não se sinta tão culpado, você está em boa companhia. A igreja de Atos esqueceu durante um tempo disso. Ou não? Presta atenção. Atos 1:8 veio a promessa, sim ou não? Quando é que aconteceu a promessa, o cumprimento da promessa? Atos 1 foi a promessa, Atos 2, cumprimento da promessa. O que você espera? Atos 3 já vai sair todo mundo testemunhando, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 3 fala lá de Pedro, que foi para pregou. Vamos ver aqui, Atos 3, vou até pegar aqui, Atos 3, né? Eles não vão. Atos 4 também não vão. Atos 5 e 6, eles estão lidando com problemas dentro da igreja. Atos 6, que a gente fala, quer ver só, o que aconteceu em Atos 6? Quem vai saber isso aqui é pastor agora, sinto muito. O que aconteceu em Atos 6? Vou contar até 3, todo mundo responde de uma vez só. Aquela irmã que respondeu aquela hora, baixou a cabeça para não ter que responder isso aqui. Está vendo? Atos 6, o pessoal fala assim, a instituição dos diáconos. Eu falo, a instituição dos diáconos foi consequência, porque em Atos 6 aconteceu o primeiro problema sério na igreja. A mulherada dos helenistas começaram a reclamar. Mulher não faz isso, eu não entendo. Começaram a reclamar
que as esposas dos judeus, as viúvas dos judeus, estavam recebendo tratamento diferenciado das helenistas, e elas estavam magoadas. Havia um mimimizinho lá na igreja. Aí tiveram que instituir os diáconos. Foi uma benção que instituíram os diáconos, mas começou com reclamação, porque eles não tinham saído. Porque em Atos 2, você vai lembrar que em Atos 2, a igreja caiu na graça do povo em Jerusalém, verdade? Só que a gente esquece que daí começou a haver perseguição, começaram a ter problema, começou a ter perseguição. O Estevão até morreu, o Estevão foi apedrejado, já não estava mais na graça do povo. Sabe por quê? Essa igreja não estava cumprindo o que Jesus falou que ia fazer. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Só em Jerusalém? Não, Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Sabe quando é que a igreja vai sair? Fala o texto bíblico. Em Atos, vou dar uma chance, ó. Atos 1:8. Jesus fez a promessa, disse o que eles iam fazer, eles receberam a promessa, não fizeram. Quando é que eles vão começar a fazer isso? Eu falei Atos 1:8. Como é que é? É isso mesmo. Atos 8:1. Em Atos 1:8, Jesus explicou o que eles iam fazer. Só em Atos 8:1, que não aconteceu isso, mas começou a acontecer. Dá uma olhadinha lá, Atos 8:1. Dá uma olhada. Olha, naqueles dias levantou-se grande perseguição. Não adianta, já está lá. Isso. Obrigado, filha, é isso mesmo que precisava. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja que tinha caído na graça de todo o povo, ó. A gente não relaciona essas coisas, né? Começou a haver perseguição, mas a igreja já estava desobediente. Começou a haver grande perseguição à igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Houve uma perseguição, e a igreja que estava tão bem, feliz em Jerusalém, oh glória, olha como Deus é bom, louvemos ao Senhor, começou a haver perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esquece o resto de tudo e vai para Atos 11:19. Ajuda nós aí, filha. Atos 11:19. Você lembra que nós acabamos? Houve a perseguição e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Olha aqui, ó. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até. Essa aqui é a sequência do texto. Quase 4 capítulos mais tarde. Começa exatamente onde é que ele terminou. Foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. É simples entender isso aí. Por que eles só ministraram para os judeus? Porque eles eram judeus, eles estão fugindo de perseguição, eles não estão numa viagem de curto prazo, pastor, eles estão fazendo uma viagem missionária de curto prazo, eles estão fugindo da perseguição, estão querendo matar eles lá, eles estão fugindo. Pega mala, cadê os gaúchos que estão aqui? Tem 2 gaúchos aqui, um casal de gaúchos, cadê? Não estão aqui? Depois eu vou exortar eles. Eles pegavam a mala, a cuia e a bomba e fugiam. Para onde você foge, você está sendo perseguido? Quem você vai procurar? Quem aqui mora aqui, mas os parentes não moram aqui? Mora aqui sozinho? Vocês duas? Onde é que moram os parentes de vocês? Estou surdo. BH? Bela Vista, Goiânia, Goiás, pertinho. Se alguém começar a ameaçar você fala, melhor cair fora daqui. Para onde você vai? Você vai para Bela Vista. Os judeus os cristãos foram perseguidos, e eles fugiam para os parentes que estavam na dispersão. Chegavam lá, punham as malas no chão, falavam, chegamos. O cara falou, mas não é férias que você está fazendo aqui? Nós estamos fugindo. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus Cristo. Jesus é o Messias, nós aceitamos. Fala nós esse sujeito. Assim. Aí os parentes falam, eu aceito ele também.
então vamos fugir com nós. Avivamento faz isso. O cara fala de Jesus, aí foge junto. Mas alguns, olha só, continua, minha querida, põe para mim a sequência daquele texto, quer ver? Olha lá. Alguns deles, alguns deles, porém, que eram de Chipre, Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quem foi falar do evangelho para quem não era judeu, é porque não era judeu também, era de Chipre e de Cirene, normalzinho. E aí começou a se manifestar a ação do Espírito. Eu estou sacrificando a minha vida, eu estou fugindo porque eu amo Jesus, eu não quero morrer agora, mas eu amo meu Jesus, e enquanto eu fujo, eu falo dele. Avivamento. Pastor, isso é avivamento. Louvor é avivamento, é bom. Oração, o avivamento é maravilhoso, mas quando você começa a obedecer aquilo para o qual o avivamento existe, aí a coisa fica bonita. Eles estão evangelizando, e aí eles foram até Chipre, Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando os evangelhos do Senhor Jesus. Continua para você ver. A mão do Senhor estava com eles, parece até o Ezequiel. A mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor aqui é o Espírito do Senhor, é Pentecostes. O Espírito do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Na perseguição, crentes batizados no Espírito Santo, cheio da graça de Deus, testemunhando, a mão do Senhor está com eles, o Espírito está com eles, eles falam e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vai, continua. A notícia a respeito, isso aqui é fofoca, a notícia a respeito dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, porque eles estão a 500 quilômetros de Jerusalém, fugindo. 500 quilômetros, Antioquia é de Jerusalém, em linha reta. Certamente alguns foram pelo mar, né? Mediterrâneo. Chegando a ouvir a igreja a respeito dessas coisas, as notícias a respeito dessas coisas, chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos do pastor. O que é isso? Fofoca. Eles chegaram lá em Antioquia, o povo lá não é crente, o povo lá não é judeu, nem sabem cultuar o Deus único, e eles falaram de Jesus, e o povo aceitou. Deve ter sido uma igreja bagunçada. Aqueles crentes estavam fazendo de tudo, estavam felizes que aceitaram Jesus, não tinha noção, e começaram a festejar, e daí falaram assim: olha, nós vamos contar lá para os apóstolos, porque o negócio aqui, está muita gente crendo, mas está esquisito o negócio aqui. Não preocupa você quando crente novo começa a fazer coisas diferentes? Você fica preocupado? Fica ou não? Pastores ficam, tenho certeza. Foram contar para os apóstolos. Aí os apóstolos mandaram o Barnabé: Barnabé, vai lá, Barnabé, vai ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Se a coisa vou falar um negócio aqui. Se a coisa ficar muito esquisita, passa aquilo para o Universal do Reino de Deus e vem embora. Brincadeira, né, gente? Ai, meu pai, tem amigos queridos na Universal. Mas olha só, Barnabé fecha aquilo. Se a coisa desculpa, não aguentei. Veja o que está acontecendo lá. Se estiver ruim, fecha aquele negócio lá, vem embora. É isso que ele falou. Aí o Barnabé chegou, dá uma olhada, minha irmã. Você conhece o texto, sabe até onde está aí direitinho? Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, se fosse eu, chegava lá e falava: vou pegar quem que está errando aqui, e eu vou exortar. O Barnabé chegou, viu o que, meu irmão? Ele viu a graça de Deus. Pentecoste abençoado, que faz com que as pessoas vejam a graça de Deus antes de ver qualquer outra coisa. O Barnabé chegou lá, foi mandado pelos apóstolos, é o espião dos apóstolos. Chega lá, ele olha, fala: estou vendo a graça de Deus aqui. Graça é uma coisa abstrata. Como é que você vê a graça? Você vê a graça pelo resultado dela. Eles iam dar testemunho para ele: olha, esse aqui estava doente e foi curado, esse aqui estava aleijado e começou a andar, esse casal aqui estava querendo matar um ao outro, olha aí, sentado louvando ao Senhor. Olha, Barnabé, que maravilha. O Barnabé falou: é pura graça, é pura graça. Meu irmão, você que tem o Espírito de Deus, começa a procurar a graça de Deus no meio da igreja, em vez de criticar as coisas na igreja, porque tem crente mimizento,
que só quer ver os defeitos, começa a ver a graça de Deus no meio da igreja. Fala: a partir de hoje eu vou ser um caçador da graça de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu quero ver a graça de Deus. Aí você sai procurando, você vai encontrar muita manifestação da graça de Deus. E o Barnabé viu a graça de Deus, o que ele fez? Ficou com inveja, está escrito? O que ele viu? Ele ficou alegre. Ver a graça de Deus, reconhecer a graça de Deus é uma coisa, no diferente, você vê a graça de Deus no diferente, mas se alegrar com a graça de Deus no diferente é outra coisa. Mas ele viu a graça de Deus, ele ficou alegre. O que mais? Olha lá. E exortava a todos. Vem cá, gente, eu vou exortar vocês. Ele vai dar um pito em nós. Não, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Oh, maravilha! Esse é resultado de avivamento, só pode ser. Vê o próximo versículo. Por que ele fez isso? Porque os apóstolos falaram para ele fazer isso? Não tem nada escrito que os apóstolos mandaram ele fazer, mas ele era homem bom, cheio do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo faz conosco. E de fé, e muita gente se uniu ao Senhor de novo. Deixa eu ir parando por aqui, deixa eu só dizer para você o seguinte: Barnabé, a igreja começou a crescer. O Barnabé falou: não vou dar conta disso não, eu só vim aqui para ver o que estava acontecendo, e agora a igreja está crescendo ainda mais depois que eu cheguei aqui, eu não tenho essa competência. O Barnabé foi procurar o Saulo, que é o apóstolo Paulo mais tarde, que estava fugido dos crentes que queriam matar ele, que queria pegar ele, na verdade, dos judeus também. Ele estava lá em Tarso, fugido. Pega só o próximo versículo, só para ver se está lá no próximo, para aí a gente já arrematar. Não, ela atrás, né? Ó, tendo encontrado, levou para Antioquia. Não, antes um pouquinho. E vai um pouquinho antes aí, vamos ver. É aquilo lá, né? Muita gente se uniu ao Senhor, é isso? 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha só o que o Barnabé faz. Ele diz: eu não dou conta desse negócio não. Eu não tenho o dom necessário. Homem cheio de Espírito Santo reconhece que nem todo mundo tem todos, que as pessoas não têm todos o mesmo dom. Discerne qual é o seu dom. E diz assim: pode ir mais um agora, filho? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Continua. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. O Barnabé, que foi lá exortar o povo, espionar, passou a ser instrumento de Deus, porque era homem cheio do Espírito Santo, para ser bênção naquela igreja. Quando viu que não dava conta, foi a Tarso, pegou o Saulo, que era um sujeito que estava fugido, voltou para Antioquia, um ano ensinando. Aí acaba o capítulo. Buda, vamos ver. Não, pode tocar. Vai para o 13 agora. Vai para o 13, Atos 13. Ficaram um ano ensinando ali. Quando chega em Atos 13, eu estou falando isso para você porque isso é tudo consequência de avivamento. Olha no 13. Havia na igreja de Antioquia, aquela igreja que nasceu lá, o povo não tinha noção das coisas, foi até um espião lá ver. Agora olha só aqui agora. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Golasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora já tem uma liderança na igreja. Olha o que avivamento faz: gera igrejas saudáveis. Agora veja o que a igreja está fazendo já. Vai no próximo versículo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. A igreja está navegando no oceano do Espírito. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo falou assim: agora Barnabé e o Saulo ficou aqui orientando vocês, agora vocês vão enviar o Barnabé e o Saulo para outro lugar. Aí o texto não precisa mais lá na frente, porque o texto diz assim: eles choraram muito, falaram: nós não vamos dar o Barnabé e o Saulo, porque eles são os melhores que nós estamos. Pega o Lúcio, o Manaém aí, Barnabé e Saulo são os melhores, então vão ficar para nós. Que é isso que a igreja faz às vezes, que é o melhor pastor para elas. Não, eles impuseram as mãos, oraram e enviaram. Aqui começa
a igreja ir Jerusalém, Judeia, Samaria, aqui começo até os confins da terra. Se você traçar a sua árvore genealógica espiritual, sabe onde é que você vai parar? Na igreja de Antioquia. Você vai, quem que pregou o evangelho para mim? Foi fulano. Quem que pregou o evangelho para fulano? Foi o fulano. Se você conseguisse traçar, você ia parar nessa igreja aí, sabia disso? Todos nós, porque nós não somos judeus. Tem judeu aqui? Não. Tem algum descendente de judeu? Não. Então todos nós vamos parar lá em Antioquia, não tem jeito. A árvore genealógica de todo cristão que não é judeu vai chegar em Antioquia. Foi daí que surgiram as missões para os confins da terra. Sabe por quê? Vou voltar. Porque tinha uma promessa. Oraram juntos, pagaram o preço, receberam a promessa. E você está aqui hoje por causa disso. É isso que você tem que entender. Eu estou aqui hoje por causa disso. Avivamento é coisa séria. Eu quero isso para a minha vida. E eu quero isso para a sua vida também. Para que você não descanse na religiosidade. Você tem mais. Tem mais. Não é que tem outras coisas ao invés. Tem mais do que ir na igreja, participar de grupos, participar de reuniões de estudos, cultuar, dar o dízimo. Não, tem a grande aventura de estar debaixo da ação do Espírito Santo, que sopra aonde quer, e nos leva e age em nós do jeito que Ele quer. Que coisa abençoada. Vamos orar a respeito disso? Vamos ficar em pé. Cadê o povo do louvor? Vamos cantar alguma coisa aí, meu povo? Não, eu canto, hein? É uma ameaça, hein? Se você não vier cantar, eu mesmo canto, hein? Oh, glória. Você concorda que a igreja precisa viver no fluir do Espírito Santo de Deus? Amém, querido? Que a sua família precisa disso, especialmente aquele que ainda não crê, precisa. Você concorda que você precisa disso? Vamos profetizar sobre a igreja. Estou falando de orar sobre a igreja, é isso que eu estou falando. Vamos clamar para um avivamento contínuo na igreja, para que haja fervor missionário contínuo, para que outras pessoas possam também servir ao Senhor Jesus. Avivamento é para que outras pessoas conheçam Jesus. Avivamento não é para mim, avivamento é através de mim, para outras pessoas. Tem um cântico aí de avivamento? O que você vai cantar? Santo Espírito, esse é bom, de avivamento. Enquanto esse pessoal canta a meia voz, nós vamos orar. Dá a mão para todo mundo. Fecha aqui, ó, fecha aqui. Vai fechando aí. Vai unindo todo mundo aí. Glória a Deus. Ontem o pastor falou, tragam a carne, né? E eu falei assim, eu vou pregando, a hora que eu senti o cheiro da carne é porque está na hora. Eu não senti, você sentiu? Interessante. Você sentiu? Sentiu, meu irmão? O senhor sentiu? Está com o nariz afiado. Sentiu o cheiro da carne, agora você sentiu o cheiro do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Benção, querido. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Dá uma reparada boa. Você repara quando o bispo não pede. É assim, a gente fica reparando as pessoas. Eu sou reparador, gente.
vou numa casa, a pessoa fala assim, não repara não. Eu falo, agora já não adianta, eu já reparei. A irmã Rosana não pediu para não reparar. Mas eu já cheguei reparando, você percebeu? Eu já cheguei reparando. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Reparo na igreja também. Mas o homem de Deus, a mulher deve ser até atento, antenado. Você é uma pessoa antenada? Bom que você seja um homem ou uma mulher de Deus, então. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser antenado, perceber as coisas, não é? Mas dá uma reparada na pessoa, com um olhar santo de Jesus, e dizer: oh Deus, essa pessoa que está do meu lado, eu queria ver essa pessoa fluindo no teu Espírito. Eu queria, dá uma olhada de novo agora para a pessoa com esse sentimento. Olha que coisa gostosa, isso é profético já. Isso já é profético. Eu quero ver. Eu quero ver essa pessoa fluindo no teu Espírito. Cheia do teu Espírito. Clamando, confessando, pedindo perdão, fluindo no teu Espírito. Então vamos fazer o seguinte, para que você ore para essa pessoa, antes, fala com Deus no seu coração. Lembra de alguma coisa que possa estar impedindo comunhão maior com Deus. Diz: Senhor, eu quero que o Senhor tire. Eu confesso, reconheço que isso está impedindo. Eu peço que o Senhor tire isso de mim. Seja um sentimento, um pensamento. Fica tranquilo, porque Deus olha para você como o pai olha para o filho e diz: ah, meu filho, eu não vi a hora de você falar isso para mim, que eu queria tirar de você, mas eu queria te dar liberdade. Então agora que você está pedindo, eu vou tirar da sua vida, para que não haja empecilho entre você e eu. Peça ao Senhor: Senhor, me perdoe. Senhor, eu quero do teu Espírito, mas se isso está impedindo, tira isso de mim. Se é um pensamento, limpa a minha mente. Se é um sentimento, limpa o meu coração. Se é um vício, Pai, que esse vício gere nojo na minha vida, porque eu não quero que se impeça a tua presença e o fluir do teu Espírito na minha vida. Eu quero ser um vaso limpo, para que o Senhor possa derramar do teu Espírito. Faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na minha vida, meu Pai. Eu quero mais de Ti. Até a religiosidade morta que impede a satisfação com a religiosidade morta, com o cumprimento de rituais, cumprimento de obrigações apenas. Não, Pai, eu quero estar na Tua presença por prazer, por alegria de estar junto ao Pai e receber do Pai o que eu preciso. Faz isso mesmo, Senhor. Faz aquilo que Tu queres fazer há muito tempo na nossa vida. E agora nós estamos dizendo: Pai, faz mesmo. Deus poderoso, Deus que conhece cada detalhe da nossa vida, Deus que tem sido paciente conosco, mesmo a Tua igreja, a liderança da Tua igreja, pastores, bispos, Tu tens sido paciente conosco, Senhor. Faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós, limpa-nos, tira de nós um hedonismo espiritual, que é ter prazer espiritual, mais do que agir no Espírito para abençoar pessoas. Agora, nesse Espírito, chore pela pessoa, clame pela pessoa que está do seu lado. Se você não ora em voz alta, fique tranquilo.
Deus conhece o teu coração. A palavra não chegou à tua boca, Ele já conhece. Clame por essa pessoa, essas duas pessoas que estão do teu lado. Diga: Senhor, faz a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que unânimes, unidos, nós que continuemos a fazer a tua vontade, aquilo que é o teu querer. Faz isso, Senhor. Faz na vida do meu irmão e da minha irmã. Se você está falando em voz alta, fale o nome dessa pessoa, para que ela saiba que você está orando por ela. Se você está falando só no seu coração, fale o nome dessa pessoa, porque então você está profetizando sobre essa vida. Clame, meu irmão, clame, meu irmão.